palestra Internet das Coisas pela ótica do comércio. Os primeiros conceitos de Internet das Coisas começaram a aparecer ainda na década de 90, com o surgimento, vocês lembram aquelas etiquetas de radiofrequência, que eram modernas na época, né? Muito bem. Com o passar dos anos, outras tecnologias foram surgindo, muita evolução e muitas soluções se popularizaram e plataformas da Internet das Coisas foram criadas com o objetivo de facilitar a vida de todo mundo. Mas qual o impacto disso no atual estágio em que estamos no Brasil? É justamente para responder essa pergunta que nós convidamos o Fabiano Negrão, ele que é diretor executivo de Advisory Service da EY. Ele tem mais de 15 anos de experiência em gestão de cadeia de valor, atuou em diversos projetos em empresas renomadas no Brasil e no exterior de diferentes setores. Possui um enfoque muito grande em Internet das Coisas, IoT. É graduado em Engenharia de Produção pela USP, MBA em Gestão de Negócios pela FIA, certificado em CPMI e CSCP, e também especialização em liderança pela Harvard Leadership Program. É professor em cursos de pós-graduação e MBA. Lembrando que ao longo da palestra do Fábio Negrão, vocês podem enviar as perguntas pelos aplicativos, que ao término nós teremos alguns minutinhos para debater os seus questionamentos. Com vocês, Fabiano Negrão. Bom dia, pessoal, tudo bem? Desafio enorme depois da Felipelli falar sobre Indústria 4.0. Acho que ela conseguiu resumir de uma forma muito brilhante isso, e principalmente as pessoas, né? O impacto disso nas pessoas. Então a gente vai ter aqui o desafio de falar um pouquinho de Indústria 4.0 e dar um enfoque maior à Internet das Coisas, conceituar um pouco o que é isso, né? O termo é caricato, né? Todo mundo fala, mas muitas vezes não se sabe exatamente do que a gente está falando. E também a gente vai falar de um case prático de aplicação disso numa empresa brasileira, né, que gerou resultados muito bons, né? E discutir aí nos setores diversos que a gente tem aqui, que possíveis aplicações a gente pode ter para gerar valor, né, usando aí a tecnologia. Bom, vamos lá. Meu nome é Fabiano, como ele já apresentou, eu trabalho na EY. Acho que isso é algo que vale comentar. A EY, ela é uma empresa de auditoria e consultoria. Acho que aqui na Nefac vocês devem conhecer a EY principalmente pela parte de accounting, pela parte de auditores, né? Porém, a gente tem uma área de consultoria que está sendo remontada aí nos últimos 10 anos, né, depois que voltou a juntar de novo, e hoje está crescendo de uma forma bastante grande e já tem mais ou menos 40% da nossa receita mundial, ela já vem de consultoria, né? Então, acho que isso é uma realidade que não tem mais volta, né? E falando um pouco de Indústria 4.0, eu queria começar com um vídeo que ilustra um pouquinho, até o que a Adriana já falou, sobre a velocidade da mudança, né? Bom, e aí a Adriana já explorou muito aí por que é indispensável, né? O que está acontecendo? O que é essa mudança e a velocidade dela, né? Ela falou do aspecto mais importante dessa mudança, que são as pessoas, mas tem vários aspectos que as empresas precisam se adaptar para conseguir sobreviver nisso, né? Como vimos no piscar de olhos, quanta coisa acontece hoje em dia e que há 15 anos atrás era inimaginável.
né? Então, acho que esse é o grande contexto aí que nos motiva aí a discutir esse tema, né? E aí, a gente já viu um resumo, acho que eu vou passar muito rápido, do que são essas grandes ondas, né, que nos levaram onde estamos hoje, né? Teve a primeira Revolução Industrial, com as tecnologias principalmente de vapor e mecanização, a segunda, onde veio a eletricidade, ali no início do século, química automotiva, a terceira, ali na década de 70, quando entrou a energia nuclear, a eletrônica, acho que não está passando aí, né? E agora, onde que a gente está, né? A gente chegou, então, agora em um momento, qual é a tecnologia predominante no que a gente chama de quarta revolução industrial, né? Onde estamos agora? Não tem uma tecnologia, né? É até legal essa imagem, o pessoal brinca, o que tem de errado aqui nessa foto, né? Ou nessa imagem, né? O pessoal brinca que a luz está acesa. Por que a luz precisa estar acesa? Se só tem robô, não tem gente. Essa aqui é uma fábrica da Tesla, lá nos Estados Unidos, onde não tem pessoas. Toda a estrutura do carro é montada por robôs, né? Então, e é disso que a gente está falando. Aqui tem tanta coisa embutida que não é uma tecnologia. É uma fusão de diferentes coisas, de tantas coisas, que juntas causam esses efeitos e essas novas experiências, essas novas maneiras de lidar, né, com o mundo, né? E aí, acho que está com bateria, né? Aí é um pouco a reflexão aqui de onde a gente está agora, né? O que é essa quarta revolução industrial? Do que a gente está falando? Acho que não está passando, gente. Aí foi, né? Tem uma definição aqui do World Economic Forum, que até uma sequência do vídeo que a Adriana mostrou, que ele fala que a gente está à beira de uma revolução que vai alterar drasticamente, né, a maneira como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se relaciona uns com os outros, com o mundo, com tudo, né? E na escala de escopo e complexidade, é uma transformação que é diferente de tudo que a humanidade já teve, né? Se pegar a história inteira da humanidade, o que está acontecendo nos últimos 5 anos e vai acontecer nos próximos 15, talvez, vai ter uma quantidade de mudança, uma escala de mudança do mundo em que nunca, nos milhões de anos, a humanidade experienciou em tão pouco tempo. E a gente está vivo nesse momento para ver o que vai acontecer, né? E para viver isso daí, né? Então, acho que é até um pouco assustador, assim, quando a gente olha o que está acontecendo. Será que está sem bateria, gente? Não está passando. Aí foi, né? E aqui a gente já falou bastante, a velocidade da mudança, uma grande característica de tudo, de toda essa fusão, né, de diferentes tecnologias, conectividade, é a velocidade, né? E essa velocidade, ela está presente aí em diversos setores, né? Então, comentar alguma coisa. Na saúde, por exemplo. O que está acontecendo na saúde? Há 15 anos atrás, teve, por exemplo, um projeto para decodificar o genoma humano. Foi feito um orçamento de 3 bilhões de dólares, né? Hoje, você entra na internet, você pede para decodificar o seu genoma, por $1.000, eles te mandam um material, você coleta, devolve e você tem o seu genoma decodificado por $1.000. Então, isso só foi possível por causa de analytics, de conectividade, de capacidade computacional brutal, né? E toda essa revolução está disruptando diversas indústrias, né? Então, telecomunicação, não precisa nem falar. Aí, pessoal de telecomunicações aí, música, uma indústria que eu gosto muito, né? Lembra do vinil, né? Lá da década de 80, os cassetes que vieram na década de 90, horríveis, né? Depois veio o CD. E agora, hoje em dia, você, nesse celular, você tem todas as músicas do mundo disponíveis para você, na hora que você quiser, as a-service, né? Isso só foi possível por causa de conectividade, por causa de toda uma mudança de mindset, né? Então, quando a gente fala em 4.0, o que é o 4.0? Não é que nem o 3.0, entrou a eletrônica, revolucionou. É uma fusão de diferentes coisas, né? Então, a gente está falando algumas coisas aqui, não quero dar spoiler do pessoal de blockchain, nem spoiler do pessoal que vai falar de analytics e tal, mas a gente está falando de RPA, que impacta muito, principalmente esse público de contabilidade, de finanças, né? Onde você tem diversas funções repetitivas que estão sendo robotizadas digitalmente, né? Então, você vai fazer uma reconciliação contábil, hoje em dia você não precisa mais ter gente fazendo isso. Você tem um robô que baixa os extratos, integra no seu RP, faz tudo o que precisa e te dá o resultado pronto, né? Trabalhos de auditoria estão cada vez mais digitais, né? Analytics, Digital Transformation, né? Estratégias de transformação, inteligência artificial, IoT, blockchain, drone, mobilidade, né? Tudo isso junto, uma fusão disso, está criando isso que a gente chama de indústria 4.0. Né? Então, só passar alguns exemplos, né, de tecnologia, né? Inteligência artificial e analytics, né? Isso aqui está revolucionando muito, né? Isso aqui é um centro da Espanha, da UI, lá de inteligência artificial, mas isso aqui está mudando tudo, né? Por exemplo, na indústria química, a gente tem cliente que está colocando
online na produção, sensores de câmera visual, onde você consegue saber, analisando as imagens de forma real-time, com inteligência artificial, redes neurais, etc., se aquilo saiu fora de uma especificação, e tem uma atuação no processo ali imediatamente. Quando a maioria das empresas hoje, primeiro produzem lotes inteiros, aí vai lá, tira uma amostra, está errado, joga o lote inteiro fora, vai produzir de novo. É um desperdício enorme que você acaba evitando com inteligência artificial, analytics, e isso está sendo utilizado em todos os setores, né? Quando a gente fala que realidade aumentada é outra coisa que está revolucionando a indústria, revolucionando a experiência do consumo, né? Então, cada vez mais a realidade aumentada sendo utilizada para o consumidor, sendo utilizada na indústria, sendo utilizada para manutenção digital. Você hoje chega numa máquina para fazer manutenção, numa máquina complexa, numa indústria, você não precisa mais ser tão especialista naquilo. Você pode colocar um óculos de realidade aumentada, ter no seu áudio um engenheiro especialista naquilo que vai te orientar e você vai conseguir fazer o que você precisa de uma forma descentralizada. Você vai ter capacidade na ponta, sem precisar ter pessoas caríssimas na ponta, tendo poucos hubs que conseguem dar essa orientação, né? Outras, impressora 3D, isso está revolucionando, né? Na ideia de profissionais, né, de construção, que a Adriano comentou que vão sumir, né? Quando essa casa foi construída em 2 dias, usando impressora 3D. Qual o tempo que vai demorar para isso ter escala e ir para uma escala comercial, né? Muito pouco tempo, né? Isso aí já está acontecendo, na China já é uma realidade, mais do que nos Estados Unidos, e vai chegar aqui, não tem dúvida, né? Outro exemplo, né, dessa fusão aí de tecnologias, blockchain, acho que o pessoal vai comentar bastante blockchain, os amigos aí da IBM, KPMG, vão falar de token. Robôs reais mesmo, físicos, né? Não estamos falando de RPA, falando de robôs reais, também está mudando muito. Wearables é outra realidade, onde você passa a ter sensores pelo seu corpo, né, que te permitam fazer coisas diferentes, né? Muito bem. IoT, aqui é um exemplo de um projeto que a gente fez na Gerdau, né, onde a gente começou a digitalizar o perfil estrutural desde a hora que ele nasce, e aí toda a movimentação dele, utilização em obra, sendo lido através de IoT, né? Então, um outro exemplo, outra tecnologia. Drones, né, cada vez mais sendo utilizados, substituindo pessoas, A gente está com um projeto, por exemplo, em uma grande montadora, onde a gente está fazendo um inventário com drone, onde você tem depósitos enormes de peças, você tem tags RFID espalhados, e o drone anda, vai lendo isso e te diz se está faltando, onde que está, a quantidade que tem, né? Então, é totalmente revolucionário, né? Toda a construção das arenas para a Copa do Mundo, por exemplo, normalmente é um processo de inspeção, onde você coloca um exército na rua com um papelzinho que vai vendo se está, o banheiro está com chuveiro, não está. A gente fez tudo com drone. Todas as inspeções com drone, isso reduziu o custo de uma forma super drástica, né? E aí, essa é a estrada digital que as empresas elas têm percorrido, né? Então, existe um grande desafio das empresas de sair do doing digital para o being digital, né? Aqui tem muito a ver com as 3 curvas lá de gestão do negócio, né? Onde muitas empresas, aconteceu isso daqui, e está acontecendo com muitas empresas, temos que ser digital. O mundo está mudando, eu vi o vídeo lá da World Economic Forum, tudo vai mudar, em 10 anos tem que ser digital. Daí fala para o pessoal, temos que ser digital. E sai um monte de gente fazendo projeto. Sai gente fazendo projeto disso, daquilo. E aí, na verdade, o que você está fazendo é automatizando ou fazendo iniciativas isoladas, desconectadas, muitas vezes, com a estratégia, porque você tem que ser digital, né? Então, quando você anda o seu negócio e vai para o being digital, né, você vai ser digital, você não tem mais iniciativas isoladas, você tem já uma nova forma de operar. Você não consegue pensar diferente fora disso, né? A Amazon é um grande exemplo disso. Magazine Luiza no Brasil, ela já está muito aqui. Não existe mais a opção 2.0, a opção analógica. É tudo agile, é digital, né? Você incorporou isso na sua maneira de pensar o seu negócio, né? E esse é um grande desafio quando a gente fala em estratégia digital nas empresas, né? Porque assim como tem muito sucesso das empresas que estão ganhando dinheiro com isso, né? Todas as empresas que estão embarcando na tecnologia ganham dinheiro. Tem muitas empresas perdendo dinheiro com isso, né, por fazer da maneira errada, né? E não precisamos nem falar das empresas pequenas, empresas grandes, né? Então, 84% das empresas falham na transformação digital. Alguns exemplos, né? Aqui um exemplo da Bloomberg, uma matéria da Bloomberg falando
Aqui falando da BBC Digital, que eles falharam, tentaram fazer uma estratégia digital, perderam muito dinheiro. A Nike falhou em 2014, com toda essa, mas depois ela corrigiu, mas perdeu muito dinheiro. A GE Digital falhou, né, porque começou muita iniciativa digital espalhada pela empresa, desconectada, e quando viu aquilo se tornou um monstro e não estava conectado com a estratégia, não estava conectado com a visão do futuro da empresa, perdeu dinheiro, né? A Burberry, conhecida, uma das maiores marcas de roupas aí, conhecidas por serem líderes digitais, também patinaram bastante no início, né? Lego também teve um exemplo de insucesso, a Ford, né? Quando ela viu, ela começou, temos que digitalizar, o negócio o core dela estava descuidado e estava perdendo dinheiro, né? Então, tem outro exemplo legal que é da Nike também, perdeu dinheiro, eu já comentei. Então aqui a gente tem uma parceria grande com o Gary Hamel, que é um grande estrategista, né? E ele coloca aqui 5 pontos que vale só comentar antes da gente mergulhar em IoT. Está voltando. Que é, primeiro, quando você quer fazer uma transformação digital nas empresas, uma coisa que você precisa fazer é decodificar esse contexto externo e interno da organização. Entender. Fazendo analogia para pessoas, é seu autoconhecimento, né? Então, onde eu estou, né? Qual que é o meu contexto? O que está acontecendo no mundo? Saber isso de uma forma muito, muito clara, né? Para daí você poder pensar num ponto de vista próprio, não porque você viu em algum lugar, mas construir o seu próprio ponto de vista sobre o que é o futuro, né? E aí sim, a partir disso, repensar o seu modelo de negócio, o que vai acontecer com a sua empresa nos próximos anos, repensar o problema do negócio, não pela tecnologia. Existe uma inversão muito frequente. Temos que fazer IoT, temos que ter 3D, temos que ter Analytics, temos que ter inteligência artificial, porque está todo mundo falando disso. Quando o que tem que vir primeiro é o que no meu negócio precisa ser melhorado, o que o negócio tem que vir antes, né? Acho que essa inversão, que é muito comum, a gente tem que tomar muito cuidado por fazer, porque não colocar a tecnologia na frente do negócio. O negócio, o seu objetivo de negócio é o que tem que estar em frente. E esse objetivo de negócio e a sua estrutura do seu negócio tem que estar alinhada com essa visão de futuro e essa visão de consumo que está mudando, com tudo isso que está vindo aí, né? Com essas tendências, né? E aí também tem uma tolerância ao erro, porque quando você vai nesse caminho de inovar, você vai errar. Então você tem que ter uma tolerância ao erro. E muitas empresas, um pouco mais conservadoras, têm baixíssima tolerância ao erro. Então você mata iniciativas e mata caminhos logo no início, porque você errou, né? Ou começou um pouquinho errado. Então isso daí é algo que tem que tomar muito cuidado também para fazer uma transformação digital, né? E aí, o Boli daqui a pouco vai levantar a plaquinha, né? E aí a gente entra nesse contexto todo, tem algo que está no cerne disso, que é o tal do IoT, né? O que é IoT? IoT significa Internet das Coisas, né? Internet of Things, né? E tem uma definição aqui que não é técnica, mas que para mim é a melhor, que é de um professor lá do MIT, que é o Sanjay Sharma. O que o Sanjay fala, né? Algumas coisas que a gente até teve discutindo isso no fim do ano passado, né? Uma das coisas que ele fala é que IoT is a new way of thinking, que é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de você conceber as coisas, né? E ele descreve a IoT como uma nova linguagem de você construir coisas, né? A New Design Language. Alguns exemplos, né? Onde você permite aqui proporcionar experiências, né? Ao invés de produtos e tal, né? Alguns exemplos que eu vou comentar, tem um exemplo simples, né? Dá para a gente fazer em casa essa experiência. Se perguntar para o nosso filho, de 10 anos de idade, né? Filho, o que acontece quando aperta aquele interruptor e a luz acende? Eu falo, é o Wi-Fi. Aperta, acende. Wi-Fi, comunicou. E daí a gente olha, nossa, ele sabe que tem um fio passando, que tem uma conexão física ali, que liga e desliga quando você aperta o interruptor, etc., né? E aí hoje, quando você olha, para colocar um interruptor que tenha um Wi-Fi embutido, custa menos de $2 isso. O Wi-Fi na lâmpada é menos ainda. Já tem por $1 isso daí. Então, com poucos dólares, você teria aí a conexão. O que você precisa para fazer esse interruptor acender essa lâmpada? Você precisa quebrar essa parede, passar um conduíte, passar fio, vai gastar centenas de dólares, né? Então, quando você pensa, eu vou projetar algo que vai acender essa lâmpada, com esse new way of thinking, você pode projetar algo que vai te custar $2, outro projetar algo que vai te custar centenas de dólares, né? O jeito que a gente faz hoje, a gente pode falar, ai filho, como você é burro, não sabe que tem tudo isso. Será que é ele que é o burro? Né? Será que ele não está sendo extremamente inteligente por já ser um nativo digital? A gente falou até 2050, todo mundo vai ser nativo digital, né? E aí, quando a gente fala de IoT, é isso. É você mudar a maneira de pensar e construir alguma coisa. E se eu quiser mudar aquele interruptor daquela parede, eu quiser trazer ele mais para lá, quanto vai custar? Com uma dupla face você resolve.
no New Way of Thinking. No modelo tradicional, você vai ter que quebrar essa parede, vai ter que pintar, você vai gastar centenas de dólares, né? E outro exemplo, a Zipcar, por exemplo. E aí, sim, IoT também acho que a gente pode falar, poderia ser Intelligence of Things, poderia ser inteligência das coisas, né? Vamos supor que agora, aquele interruptor, ele não só mais acende e apaga a luz, mas ele consiga saber o ambiente que você está. A gente está aqui num ambiente onde a luz está azul, amena, por causa da apresentação, e quando você apertar o interruptor, ele vai jogar esse tipo de luz. E a hora que você abrir as cortinas, ele vai ver que está um sol lá fora, que é uma luz amarela de 3.000 K, né? Não é aquela luz branca de 6.000, como uma fluorescente. Ele vai entender e vai jogar aquela luz para criar um ambiente mais agradável. E aí você começa a colocar inteligência, até o ponto em que esse sensor, você não precisa mais apertar o interruptor, ele vai entender o que você precisa fazer e vai acender sozinho, né? Então o IoT é isso, né? Você trazer inteligência, né? Outro exemplo legal, que até surgiu no MIT, há uns 3 anos atrás, foi a Zipcar. A Zipcar, que é uma empresa de aluguel de carro, né? Se você fizer a pergunta, por que você precisa ir num lugar, num balcão, para alugar um carro? Ir num lugar físico, né? E se você pensar, é por causa da chave. Porque você tem que pegar a chave para pegar o carro. E a chave tem alguém gerenciando isso daí, que está tudo num lugar só, né? O que o IoT faz? Ele desacopla o físico com o digital. E quando você faz isso, por exemplo, a Zipcar, o que ela fez? Ela criou uma chave digital, onde você chega no carro com o celular, você lê um QR Code ou você lê um tag de NFC, por aproximação, essa chave se adapta para você. Então, quando você desacopla o físico para o digital, esse carro pode estar em qualquer lugar. Então, hoje nos Estados Unidos, a Zipcar, principalmente em Boston, tem lá estacionamentos de shoppings, supermercados, na rua, onde os carros estão. A Avis lá, que gerencia isso daí, ela não precisa ter um local físico, e você desacoplou o físico do lógico. Então, a IoT faz isso, você desacopla o físico do lógico e te permite modelos de negócio totalmente diferentes. E aí você vender serviço, não vender carro. Então, tudo que a gente está vendo de uberização, etc., que está alinhado com esse novo comportamento do consumo, está muito vinculado a isso, a você desacoplar o físico do lógico, do digital, né? Que permite todas essas grandes mudanças, né? Esses novos modelos de negócio antes impossíveis, né? E tudo isso é muito bom, né? E as pessoas se acostumam rápido com o que é bom, e aí elas querem mais, querem mais, querem mais. Então não tem caminho de volta, né? É exponencial, né? Que as pessoas querem. Então, e aqui fala um pouquinho assim, quando a gente fala então em IoT, o que é IoT, né? São coisas conectadas, simplificando assim, né? E aqui o impacto, né? De novo, né? Ele vai ser o maior impacto tecnológico, né, que incorpora diversas tecnologias, né? Ele só é possível por causa de uma fusão de diversas tecnologias. O mercado aí previsto da IoT é enorme para os próximos anos, né? E aí, entrando na definição menos filosófica, né, entrando na definição mais técnica, eu gosto mais da outra, mas basicamente o que ele é? Ele é um ecossistema de dispositivos conectados via internet, e suportado por plataformas de gestão que pegam esses dados, traduzem esses dados. Cada tipo de dispositivo tem uma linguagem diferente, então você precisa traduzir isso, uniformizar isso daí. Essas plataformas fazem isso, né, com os dados que chegam nesses servidores, em nuvens, etc., né? E você pega isso daí, esse ecossistema, né, eles são incorporados com dispositivos, software, sensores, atuadores. Outro elemento é a conectividade de rede. Você tem que ter rede para poder fazer isso acontecer, que é outra coisa que agora está sendo possível, né? E possui a capacidade de se comunicar em si, né? Máquinas com máquinas, né? Etc., né? Então, ele está conectando lugares, pessoas, dispositivos, coisas à internet diversas, né? Quando um objeto ele pode ser representado digitalmente, ele pode ser controlado de qualquer local. Esse é outro conceito que te abre uma janela de oportunidades enorme, né? E outro ponto aqui impressionante é dados, né? Ou seja, imagina sensores de tudo que está conectando dezenas de dados por segundo, né? E isso daí gera dados de uma maneira brutal, que permite a inteligência artificial trabalhar com eles e trazer insights e trazer sentido para isso, né? Porém, gera um monte de problema também de segurança da informação, que já foi comentado, etc. Então, é outro desafio aí para se trabalhar nesse contexto, né? E por que agora, né? O que aconteceu que não tinha isso há 5 anos atrás, nessa escala? Basicamente, foi a junção de 4 grandes elementos aí. Um primeiro elemento foi a diminuição no custo de sensores eletrônicos, né? Ou seja, a eletrônica ela chegou num nível de preço que permite ter essa escala. Então, o custo, por exemplo, de um computador totalmente funcional hoje,
você consegue isso por $5 na China. Um Raspberry Pi, que é um computadorzinho minúsculo, ele tem um processador, ele tem memória, ele tem conectividade e tudo, você consegue isso de uma forma muito barata, né? Aumento do poder computacional aliado à mobilidade, né? Qualquer um está com o celular na mão, isso daí é mais potente hoje, um iPhone, do que todo o computador da NASA que levou a Apollo para a Lua. Então, o poder computacional nesse iPhone é muito maior em qualquer smartphone aqui do que todo o poder computacional da NASA inteira na década de 70, quando o homem foi para a Lua. Então, é algo brutal. E isso não em algo, numa sala enorme, isso na palma da mão com mobilidade, né? Então, isso revoluciona. Então, essa queda do preço, o poder computacional disso, a mobilidade, a computação em nuvem sob demanda, né? Isso é outro ponto, né? Que é o armazenamento do dado, né? Então, antigamente era muito caro armazenar dado, né? Estima-se que 1 GB de dados, em 92, era $500 para você armazenar 1 GB. Hoje chega a centavos, 1 centavo para armazenar 1 GB. Né? Então, isso mudou muito, né? E você, ao disponibilizar isso em nuvem, né, o conceito de cloud permitiu fazer isso, onde você cria bancos de dados e que todos consomem e remuneram aquela infraestrutura brutal, né? Se pegar um banco de dados da Amazon, ela está lá enterrada em um bunker, em algum lugar dos Estados Unidos que ninguém sabe, mas está todo mundo usando aquilo, né? E diluindo esse custo fixo, e permitiu uma queda drástica aí de custos, né? E conectividade é o último ponto em que faltava para que essa revolução fosse possível, que é você conectar as coisas a custos possíveis, né? Então, o custo de transferência, por exemplo, de 1 mega, ele caiu de $1.200 em 98 para centavos no dia de hoje, né? E outros métodos de conectividade estão surgindo também para soluções de IoT, né? Então, quando a gente fala em IoT, entrando um pouquinho, o que seria? O que tem que ter numa solução de internet das coisas, né? Você tem que ter a coisa. Essa coisa, que é um objeto físico, ela tem que ter algum sensor, alguma coisa que captura a informação desejada daquela coisa. Você tem que conseguir transmitir esse dado, que é a conectividade. Esse dado vai chegar em algum servidor, então tem que ter essa parte do servidor. E, a partir disso, você vai colocar a aplicação em cima, que você vai ter softwares rodando com inteligência artificial, com tudo que se precisa para aquele processo, e o que o usuário vê, o que a gente vê quando a gente abre o Waze. A gente vê aquela aplicação, aquela primeira camadinha ali em cima. A gente não vê tudo que acontece para fazer aquilo acontecer, né? E tudo isso, hoje, você tem que permear com segurança, com cybersecurity, para garantir que não tem invasões, etc., né? Tem muitos casos, falando um pouquinho de cyber, só um comentário. Tem uma empresa, por exemplo, na Alemanha, uma indústria siderúrgica, que conseguiram, via rede, como eles conectaram o sistema de automação da empresa na internet, conseguiram invadir e parar um alto-forno e causar bilhões de prejuízo. Então, isso é algo muito sério, né, que também as empresas que estão levando o IoT para a camada industrial têm que tomar muito cuidado com essa questão do cybersecurity também, fazer isso de uma forma muito organizada, né? E de uma forma esquemática, né, o que a gente tem nesse universo? Tentei resumir aqui que tipos de dispositivos que estão sendo mais usados hoje, né? Bom, a gente tem sensores que chamam-se de passivos. O que é passivo? É algo que não tem bateria. Passivo é algo que ele está lá quietinho, quando ele é estimulado, ele emite alguma coisa, né? Então, aí podemos falar de sensores de NFC. Esse cartãozinho que vocês usam para aproximar e abrir uma porta é um sensor de NFC. Né? O cartão de crédito que tem lá o pagamento por aproximação é NFC. Então, ele está lá quietinho. A hora que uma antena joga um sinal nele, aí ele energiza e ele passa a informação, né? E, na indústria, né, está sendo utilizado muito sensores UHF, que é o famoso RFID, né, que são sensores que estão lá passivos, a hora que uma antena energiza. Então, essas antenas energizam esses sensores, que transmitem uma informação, que isso vai para uma nuvem, e aí tem toda a tratativa de dados, né? E tem outro lado, que são sensores ativos. Que são sensores ativos, né? Por exemplo, frotas de caminhão que tem aí GPS sendo monitorado, são sensores que possuem bateria e eles ficam mandando sinal, através de diversos modos de rede, né? Então, a gente pode ser dispositivos customizados, pode ser dispositivos Bluetooth, né? Então, tem uma série que chamam de beacons, não sei se alguém já ouviu falar em beacons, né? São dispositivos Bluetooth em que transmitem um sinal para um celular. Então, você está andando no shopping, por exemplo, o seu celular pisca, você pega, olha, entre nessa loja porque tem uma promoção aqui especificamente para o seu perfil.
Como que ele sabe que eu estou passando ali? Porque naquela loja tem um beacon que está emitindo um sinal, o seu celular tem um aplicativo do shopping ou da loja que entendeu aquele beacon e ele já fez algo customizado para você. Isso está mudando a experiência de compra no varejo como um todo, né? E aí, esses sensores ativos, né, eles emitem esse sinal via rede, pode ser uma rede de telefonia, 3G, 4G, 5G, redes M2Ms, que são redes que usam a estrutura de telefonia para telemetria de IoT. Por exemplo, Yellow, aquelas bicicletas compartilhadas em São Paulo, os patinetes, todas usam essas redes M2M para transmitir a informação do usuário, do que está sendo utilizado, do GPS, etc., né? E tem duas redes que estão revolucionando o mercado, que são redes LoRa, que são redes de dispositivos de baixíssima potência, a um custo muito baixo, e redes Sigfox, que são o segundo, né? Eu vou comentar das duas, né? Esse daqui é um pouco do conceito do RFID, né? O sem parar. Nada mais é do que um tag RFID, que a antena emite uma radiação, aquele tag energiza e ela é capaz de traduzir a informação que está gravada no chip que tem naquele tag, né? O custo de um tag RFID hoje caiu de dezenas de dólares para centavos, né? Um projeto que eu vou comentar aqui, o preço médio do tag está 5 centavos de dólar, 4 centavos de dólar, que já passa a viabilizar isso em escala, né? E tags ativos, né? Estou comentando de duas redes, Sigfox e American Tower, são redes de IoT públicas, que já estão disponíveis. Por exemplo, aqui deve ter sinal do Sigfox. E é como se fosse uma rede, claro, uma rede Vivo, uma rede de telefonia normal, né? Porém, para transmissão de telemetria, transmissão de sensores. Por exemplo, a gente está com um projeto em uma montadora em que eles têm um problema. Eles têm os moldes, que fazem a porta de carro, que fazem o painel, etc., que ficam em terceiro. Cada molde desse custa 3 milhões de reais, em média, e esse molde é propriedade da montadora, só que está lá no terceiro. E o terceiro produz lá, entrega 1.000 peças por mês, está tudo certo. Só que aquele molde que deveria durar 5 anos, dura 2. E aí você vai ver, o cara bate 1.000 peças, entrega 1.000 para a montadora, só que ele bate outras 5.000 e entrega no mercado paralelo. Não deveria fazer isso. Ou ele pega aquele molde, coloca, quarteiriza, quinteiriza, e você passa a perder a rastreabilidade e o controle de qualidade disso, né? Então, a gente está colocando esses sensores de IoT, que transmitem via rede de Sigfox, toda a utilização do molde, a localização, etc. E agora, a montadora tem um dashboard que ela sabe todo o parque dela de molde, onde está, como está sendo usado, né? E se aquilo está alinhado com o que ela está recebendo de peça, etc., né? Então, isso muda o paradigma de você gerir isso daí. Então, imagine que você tenha nessa montadora 5.000 fornecedores. É impossível você ter gente fazendo isso. E com isso você tem uma visibilidade muito melhor do que o próprio fornecedor que está lá gerenciando aquele equipamento, né? Então, é algo que muda o paradigma mesmo da gestão. Tem até uma história interessante desse fabricante, dessa montadora, que um dos fornecedores faliu. E o fornecedor faliu e parou de fornecer peça. De um dia para o outro ele anunciou a falência. A Volks foi lá e falou assim, eu vou lá pegar aqueles moldes de volta para eu mesmo produzir as peças. Chegou lá, cadê os moldes? Não tem. Foi um caso famoso, saiu até no jornal e tal. E eles perderam os moldes. E aí teve que parar a linha de produção por 6 meses de um determinado carro, até reproduzir esses moldes para poder ir de novo. Ou seja, uma solução que evitaria um prejuízo de alguns bilhões, né? Então, a IoT começa a viabilizar esse tipo de coisa, né? Então, qualquer problema que você tenha, que precise de monitoramento, de tracking, para ter uma gestão, você consegue viabilizar, né? E aqui, comentar um pouquinho assim, isso está permeando todos os setores, né? Então, comentar de alguns setores, por exemplo, ativos, né? Acho que todo mundo aqui, algum dia, né, a maioria das pessoas precisou fazer um inventário, ou auditar um inventário, né? O que muda com gestão de ativos, né? Você está colocando, digitalizando os ativos. Imagina que todas essas cadeiras aqui têm um tagzinho de IoT, de RFID, e como mantendo aqui, eu li tudo. Ou seja, eu demoraria algumas horas para contar, você conta imediatamente, né? Grandes empresas de telecomunicações estão digitalizando todo o inventário, né? A gente está com um trabalho discutindo, a Telebrás, por exemplo, é um case, que eles têm centenas de ativos, milhares de ativos em mais de 5.000 municípios e precisa fazer inventário disso. Como é que eles fazem? Vai um exército fazer. Quando você transforma isso, coloca sensores nisso e dá coletores para as pessoas que já estão nas pontas, elas fazem uma leitura muito simples e isso daí rapidamente você consegue ter ativo de milhares de itens inventariados e etc., né? Então, está mudando totalmente. Setor automotivo, varejo, vou dar um exemplo, então não vou falar um pouco. Mídia e entretenimento, isso aqui mudou totalmente, né? A questão do conteúdo, como é que você consome o conteúdo, né? Onde você expõe essa mídia. Setor público,
Isso aqui está muito legal. Tem todo um movimento de Smart Cities, né? A UI está fazendo um trabalho junto com a Prefeitura de Dubai para montar o plano diretor de cidade inteligente de Dubai. É um trabalho muito legal. No Brasil já tem algumas cidades que estão todas já no conceito de cidades inteligentes, né? Onde você tem, por exemplo, imagina que um velhinho está atravessando a rua, porque tem um beacon dentro daquele poste, ele sabe que é um velhinho que está atravessando pelo celular do velhinho, porque se comunica sem ele nem saber. Então o tempo do semáforo vai ser maior, porque ele sabe que aquela pessoa precisa de mais tempo para atravessar. E esse conceito está sendo usado para toda a gestão pública também. Está revolucionando tanto a experiência das pessoas como a eficiência de gestão, né? Alguns outros setores, construção, está revolucionando muito a construção. Energia, parte de gestão de ativos, parte de segurança, né? Existem algumas normas, por exemplo, de segurança, e que sempre uma pessoa que está fazendo um trabalho de risco tem que ter uma outra pessoa monitorando o sinal vital dela e garantindo que está tudo bem. Se você coloca um sensor naquela pessoa que está lá em cima, que lê todo o sinal vital, transmite isso de uma forma online, você elimina um custo enorme, né? Você elimina um custo enorme, tanto em trabalho de campo, nas usinas hidrelétricas e tal. Então, isso é um outro trabalho que a gente está trabalhando. Mineração e metais. Você vê o que a Vale está fazendo, o que as grandes mineradoras estão fazendo, com caminhões autônomos que operam sozinhos nas minas, tudo isso com sensores de IoT, aquela rede LoRa que eu comentei, conectando tudo isso dentro do ambiente da mina, né? Então, isso é muito legal. Bens de mercado e capital, né? A gente está fazendo projeto no Bradesco, por exemplo, toda a gestão de numerário, né? Abastecimentos de caixa eletrônico, etc. É uma gestão de supply chain extremamente complexa. Com a IoT, tem uma série de casos de uso onde está sendo melhorado isso daí, né? Saúde, né? Saúde a gente já falou, mas poderia comentar diversos exemplos. Por exemplo, a GE está fazendo várias iniciativas por exemplo, em vez de você ter que ir para fazer um exame de tomografia, aquele ativo parado, você colocar aquele ativo num caminhão, através de IoT, você tem um monte de conectividades, um monte de informações, e aquilo fica itinerante, fazendo exames, e você otimiza a utilização de um ativo que era de 30% a 40%, que é o tempo que ele fica sendo utilizado no hospital, porque ele não está sendo utilizado no feriado, nem de madrugada, etc. Você otimiza aquilo para quase 90%, diminuindo o custo drasticamente do uso do ativo, por exemplo, né? E por aí vai. Seguros, acho que foi comentado de seguros, né? Hoje, a Porto Seguro, se você habilitar alguns aplicativos no seu celular, deixar o celular dentro do carro para ela monitorar sua frenagem, sua aceleração, sua velocidade, e pode compartilhar até dados do próprio carro pela porta serial do carro, você já tem desconto no seguro. Então, são coisas que você já pode utilizar, que já estão disponíveis, né? Também em seguros, né? E inúmeros exemplos que a gente pode discutir aí, né? E entrando um pouquinho aqui nos diferentes casos de uso, né? Tudo que a gente pensar em rastreabilidade, monitoramento, controle, a gente pode pensar em soluções de IoT que vão facilitar muito isso. Tudo que a gente pensar em manutenção, gestão do ativo, né? A gente pode pensar na parte de energia, por exemplo, pensando naquelas torres eólicas. Cada torre eólica tem um motor extremamente complexo ali no centro. Imagine que esse motor é todo sensorizado. Ele está transmitindo dados online do funcionamento, da vibração, da temperatura, do ruído, da condição dele. E tem um centro lá fica em Michigan, que analisa esses dados de centenas, milhares de motores e diz, esse vai quebrar daqui a 3 dias. Então, vamos fazer uma manutenção preventiva. Então, eu consigo, fazendo Twin Machines, simulando digitalmente o funcionamento dos equipamentos e sabendo o que acontece com ele de uma forma online, eu consigo prever e diminuir custos de manutenção de uma forma drástica. Então, antes dele quebrar, que aí a hora que estourar um rolamento vai quebrar tudo, e aí o prejuízo vai ser enorme, você consegue atuar exatamente naquele rolamento, trocar e evitar uma catástrofe. Então, isso na indústria está revolucionando a parte de manutenção, né? Então, que é a manutenção preditiva, para você fazer Twin Machines, etc. Toda a parte de monitoramento de ambiente controlado, gestão de suprimentos industriais, otimização de força de trabalho, segurança, muita gente usando IoT para segurança, qualidade, eu dei um exemplo de indústria química, mas tem vários, né? A parte de real estate, né? Shoppings, lojas, etc., gestão de energia, né? Ar-condicionado inteligente, iluminação, consumo de energia, isso tem muito dinheiro na mesa e que com tecnologias da IoT, inteligência artificial, atuando em como o ar-condicionado funciona, etc., reduz muito o consumo. Tem muito dinheiro aí, né? E aí, pessoal, eu escolhi um case aqui, que é um case do Grupo Boticário,
que é um projeto que eles colocaram um desafio, né? Business First, né? Não foi um projeto da tecnologia, foi um projeto de negócio. Eles colocaram um desafio. Se eu tiver a rastreabilidade da minha cadeia, desde que o produto nasce, lá no fornecedor, da embalagem dele, até a hora que ele é vendido, eu tenho muito ganho que eu posso ter nessa cadeia, né? Então, qual a melhor tecnologia para rastreabilidade? Como a gente monta uma solução que, em termos de business case, ela para de pé, ela tem um retorno interessante, né? Então, foi um projeto para fazer esse estudo e para fazer alguns pilotos para mostrar se isso era possível ou se não era possível, né? E aí, a gente fez um projeto, foi bastante bacana, conseguimos mostrar que é possível e vou contar um pouquinho dele aqui, né? O Grupo Boticário, todo mundo sabe, né? A gente apresentou esse projeto lá no congresso nos Estados Unidos, há um mês atrás. Então, tem algumas coisas em inglês. Eu aproveitei o material de lá, que é algo que a gente pode mostrar que já virou público, né? Então, todo mundo sabe, o grupo ele tem diversas marcas. O Boticário, que todo mundo conhece, mas tem Eudora, que é venda direta, Quem Disse Berenice, que é maquiagem, Beauty Box, que são multimarcas, como se fosse uma Sephora, que vende diversas marcas, né? Um grupo enorme, né? Acho que aqui o americano não conhecia, mas a gente conhece muito, né? Então, é a maior rede de retail do Brasil, tem 7 mil pontos de venda, 7 mil, mais de 1.700 cidades, né? Então, é enorme, né? A gente conhece bastante, né? Aqui um pouco da cadeia deles, tem a fábrica lá em Curitiba, tem outra fábrica na Bahia, alguns CDs em registro na Bahia, Serra, Varginha, Espírito Santo, Serra, Espírito Santo, Varginha, Minas. Curitiba e São Paulo tem 2 escritórios grandes de gestão, né? E estão presentes aí em vários países, né? Tem quase 12 países, né, que os produtos são vendidos. E, ok, a gente conhece bastante o Boticário, né? E aí, o que foi o projeto, né? A ideia era a gente buscar ter rastreabilidade no nível de item individual na cadeia toda. E o que a gente fez, né? Vamos lá. A gente estudou, né? Primeiro, qual a melhor tag? Então, fomos todos fornecedores do mundo, a gente tinha que aliar design, custo do tag, performance de leitura, etc. A gente acabou escolhendo tags RFID passivos, né? Então, a gente estudou como que isso funcionaria na indústria. Aqui é um exemplo da linha de produção já aplicando o tag, né? A gente estudou isso no centro de distribuição, né? Então, alguns produtos eram tagueados no centro de distribuição, então ali que eles nasciam digitalmente, né? Então, teve todo um processo para fazer isso acontecer, né? E aqui é um exemplo legal. Esse vídeo, ele mostra uma conferência na linha de picking. Então, imagina uma caixa que tem 400 itens. Ela está passando ali, ó. Tudo que fica verde é o que foi conferido e que está ok. Então, na velocidade da linha de produção, com a caixa passando, eu consigo ler tudo que está dentro da caixa sem olhar para ela. Então, isso daí muda totalmente a gestão do CD, a gestão de conferência. Imagina que hoje você tem uma balança que você pesa essa caixa antes de ir para o cliente, principalmente Eudora, que são produtos fracionados, e aí essa balança fala, o peso está ok, pode ir embora. Só que o cara trocou o batom laranja pelo batom verde, e aí o peso é o mesmo, e vai embora. Então tem muito erro, né? E aqui a gente identifica, cada item individualmente tem uma identidade única. Acho que esse é outro fator do IoT. Cada coisa que você coloca tem uma identidade única, né? Então, se você pegar um Malbec, que é aquele perfume que todo mundo conhece, olhar o código de barra dele, todos têm o mesmo código de barra. Agora, o tag RFID, cada um, apesar de eles serem iguais, ele é diferente. Cada um tem a sua validade, cada um tem a sua vida, a sua rastreabilidade única, né? Então, isso permite uma série de gestões que eu vou comentar um pouquinho, né? Um outro aspecto também da solução foi trabalhar a experiência em loja, né? Então, nesse projeto, a gente envolveu o espaço da representante lá em Salvador, algumas lojas num shopping aqui em São Paulo, né? E aqui alguns exemplos, né? De recebimento, por exemplo, no espaço do representante. Ali chegaram 300 caixas que a pessoa está fazendo o recebimento, ela está conferindo se chegou tudo, né? Apenas com o coletor, tem aplicação, ela vai vendo que chegou tudo. Seriam umas 3 horas para conferir aquele recebimento. Aquilo caiu para 15 minutos, por exemplo. Então, é uma produtividade absurda que você consegue e com uma confiabilidade enorme, né? Então, aqui tem casos interessantes, né? Por exemplo, caixas fechadas. Muitas vezes a loja não tem condição de abrir aquilo e já disponibilizar e trabalhar, né? Então, caixas que é de um produto único, ela pega e guarda. Quando chega no momento de abastecer a prateleira, ele vai lá, abre a caixa e leva. E muitas vezes esse momento é uma semana, às vezes um mês depois que aquele recebimento chegou. E aí, se ela abre uma caixa, está faltando um item, não tem mais com quem reclamar. Aqui não. Aqui a gente conseguiria ler os itens dentro da caixa antes dele abrir a caixa. E se está faltando, você já pega na hora na transportadora.
E aquela conferência lá do CD, a hora que saiu, eu conferi os itens individuais dentro da caixa. Então, se lá saiu 100%, não chegou 100% na loja, eu já tenho evidência para fazer claim contra a transportadora, contra a fraude. Então, tem um aspecto de prevenção de perdas e de fraudes bastante relevante que o projeto atacou também, né? A experiência de loja, a experiência do checkout. Imagina você bipar cada produto. Esses espaços de representante, às vezes uma pessoa compra 300 itens. É um modelo de negócio semelhante ao da Natura, de você fazer revenda na comunidade, né? Só que você vai lá e pega os produtos. Você, com o checkout, com uma cesta, colocando onde tem as antenas, você lê aquilo imediatamente. E você elimina filas, às vezes, de 40 minutos em momentos de pico. Então, a experiência de loja e de compra também foi bastante melhorada, né? Aqui é um exemplo de uma loja, todos os casos de uso, então processo de recebimento, toda a armazenagem, toda a questão de inventário, né, de contagem de inventário, localização de um item, todo o picking da loja para abastecer prateleira, toda a conferência de saída da loja para o e-commerce, questão de preço, toda a interatividade com o consumidor, né, tudo isso foi modificado de uma forma bastante grande com a tecnologia, né, para melhor, né? E aí a gente começou a medir os resultados, né? Então vou trazer um pouco aqui os resultados. Um primeiro resultado, o que ele fez? Lembra aquela história de desacoplar o físico com o digital? Eu desacoplei, não preciso mais estar só no físico. Então o que a gente começou a saber? De uma forma digital, exatamente o que tinha lá no estoque do chão da loja. Mas eu já sabia isso porque tem o ERP, tem um sistema que eu posso olhar e saber. Quem disse que o ERP é igual ao que está no chão da loja, né? Porque às vezes o franqueado vende um produto, registra mais tarde no sistema, ou chega um recebimento, ou dá entrada na nota fiscal uma semana depois, e o sistema vai ficando desatualizado, né? Agora, aqui não, eu tenho exatamente o físico, eu sei exatamente o físico. E quando então a gente tinha diversos itens em que o estoque no sistema fala 10, você vai lá no chão tem 0. Ou o estoque no sistema fala que tem 0, você vai lá na loja e tem produto, né? Então, essas diferenças, essa acurácia de estoque, quando a gente trouxe isso para 99,9%, a gente igualou o que eu sei exatamente no digital, é o que realmente está lá no físico, isso passou a viabilizar um ganho muito grande, né? Então, um primeiro ganho, né, foi a gente trazer lá, o Internet of Things é Intelligence of Things também, é trazer inteligência para esse dado, né? Não adianta nada ter esse dado, de novo, é um projeto de negócio primeiro. Então, a gente incorporou esse dado no sistema de planejamento e a gente começou a abastecer de uma forma muito mais eficiente. Então, tem lojas que tinham 70 itens em média em falta. Deveria estar na loja e não estava. E aí, o que a gente fez, né? A gente passou a dar essa visibilidade exatamente do estoque real e a gente levou isso para 2, a gente liquidou, zerou itens em falta. Por quê? Porque o planejador olha lá, tem 15 itens lá desse Malbec Gold. Então, eu não preciso mandar essa semana. Só que vai lá no físico, tem só 2. E aí, passou o fim de semana, vende e fica a semana inteira sem produto, né, por causa dessa discrepância entre o que está no sistema ERP e o que está no físico, né? Então, isso aqui foi um ganho enorme. Então, a gente acabou com a falta de produto, zerou em pouco tempo, né, e isso se manteve, né? O stockout, então, a gente tinha uma meta para ter business case lá de 50%, que era o benchmark. A gente fez benchmark com todas as empresas do mundo de varejo que já adotaram a tecnologia. Foram mais de 30 que a gente olhou, entre Macy's, Zara e outras grandes empresas, né? Walmart, Target, etc. Mais ou menos 50% eles reduziam o stockout. A gente conseguiu chegar a níveis de 70%. Né? Esse aqui é um efeito, né, muito impactante na indústria, né, que imagina que a linha mais clara, azul lá em cima, é o estoque lá do sistema oficial da empresa. E a linha preta é o estoque que o RFID está mostrando, do real, do que está lá no físico, né? Então, à medida que ali é um mês, né? À medida que o tempo vai passando, o estoque vai sendo consumido, ele vai baixando, chega um momento que o estoque zera no físico, mas no sistema oficial ainda tem produto. Então, o planejador acha que tem produto e não abastece. Isso gera um efeito, né, de frozen stock, ou seja, como ele não abastece, aquele estoque fica lá 10, 10, 10, 10. Fica 10, 10, 10, 10, ele não abastece porque tem 10 e continua 10, 10, 10, 10. Na verdade, está 0. Então, a gente chamou aquilo ali de um hidden stockout, que é uma ruptura escondida. Uma ruptura, uma falta de produto, uma perda de venda que a empresa não consegue enxergar pelos indicadores que ela tem e pelos relatórios oficiais que ela tem, né? Então, a gente passou a pegar essa ruptura escondida e aparecer com ela, né? E aí a gente conseguiu atacá-la, essa ruptura escondida, né? E mostrar o quanto que essa ruptura escondida também ela gerava de perda de venda, né? Então, a gente conseguiu mostrar que as lojas
que estavam com a solução, elas venderam mais, comparativo a outras lojas espelho, e com menos estoque médio. Então, a gente conseguiu diminuir o estoque como um todo da loja, apenas balanceando, porque itens que estavam em excesso a gente conseguiu arrumar, e itens que estavam em falta a gente conseguiu repor, né? Então isso trouxe um resultado maravilhoso, e a equipe era muito cética, né? Pô, é fácil acabar com o estoque estocado da loja, enche de produto a loja, mas de meu capital de giro vai lá para cima. A gente mostrou que conseguimos fazer as duas coisas, né? Vender mais com menos estoque médio, né? Então é um caso de negócio, né, em que você pega uma solução, uma tecnologia de IoT, aplica isso, coloca inteligência nela e ela traz o resultado aí. E quando a gente fez o business case do custo de implantar isso daí, se paga, né, de uma forma bastante confortável, né? E aí, não podia deixar de colocar foto, né? Lá nos Estados Unidos, esse mês a gente ganhou o prêmio lá, foi o melhor case de varejo no congresso lá nos Estados Unidos do ano. Então foi muito legal, que a gente concorreu com empresas americanas, tinha Macy's, tinha outras empresas lá, então porque a gente conectou a cadeia toda e conseguiu amarrar bem no resultado, né? No resultado de negócio, etc. Então foi muito legal. Bom, o Boli já está dizendo ali que acabou, né? Eu só vou fazer um comentário aqui final, né? Nada disso iria acontecer. Esse IoT ele tem muito pouco valor, principalmente quando a gente fala pessoas, a Felipe falou, mas falando que em operações, em gestão do supply chain, né? Então a gente enxerga 3 pilares quando você olha para a cadeia da empresa de vocês, que estão sendo transformados e que precisam ser trabalhados, né, para uma solução de IoT funcionar, né? Um primeiro pilar é a questão da demanda, né? Um dynamic marketplace. A demanda está mudando, isso é muito rápido, né? Então as empresas têm que ter capacidade de capturar isso. Não dá mais tempo para eu vender, aí tirar nota fiscal, aí isso cair no meu relatório de BI, aí no fim do mês eu tiro um relatório, e aí eu identifico algum comportamento de demanda de uma região, e aí eu vou gerar uma ação para atacar aquilo. Antes do cliente decidir não comprar, eu já tenho que saber para poder reagir. Então, assim, esse Dynamic Marketplace, você criar condições desse Demand Sensing lá na ponta, é muito importante, né? E quando a gente fala em operações, como você tem todo esse seu dinamismo, a sua cadeia de supply chain ela tem que conseguir responder na mesma velocidade, né? As cadeias tradicionais são muito lentas, né? Você toma uma decisão hoje, daqui a um mês ela vai estar funcionando. Então, você criar aqui uma cadeia de valor autônoma, com automação e com um input desse Dynamic Marketplace, né, na gestão toda dessa cadeia. Aí entra todas aquelas tecnologias que a gente falou, elas ajudam, né, mas, de novo, o mindset das pessoas, a maneira de operar é o que vai fazer a grande diferença, né? E aqui, isso só se viabiliza com isso que a gente está falando, que é o FI Digital, né, a união do físico com o digital. Se eu não conseguir trazer para o digital aquilo que está acontecendo lá no físico, eu não consigo ter essa dinamicidade. Eu não consigo criar um control tower ali, que vai olhar minha cadeia toda, tomar decisão de uma forma autônoma, rápida, reagindo a esse demand sensing, né? Então, as empresas que estão conseguindo fazer essa roda funcionar, né, de uma forma mais eficiente, estão tendo muito valor, né? Então, acho que é um pouco desse recado que eu queria deixar aqui da parte de supply chain, né? Ter esse olhar, né? E eu coloquei alguns fatores críticos de sucesso no final aqui, e no fim termina com pessoas, né? Se a gente não preparar nossas pessoas, não conseguir colocar nelas um propósito do que elas estão fazendo, né? Um propósito que estimule, um propósito que te impele, que te faça agir, né? Que faça você ter vontade, prazer e orgulho de fazer aquilo, né? Você não consegue, por mais tecnologia que você tenha, né? Você não consegue fazer isso acontecer, né? Essa transformação digital aí dos negócios, né? Então é isso, legal? Obrigado, gente. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário final, né? O Boli, ele comentou, a gente está montando uma agenda, né, Boli? Aí ao longo dos anos, aqui é só um flavorzinho, né, um saborzinho, uma agenda aí ao longo de algumas sessões específicas para falar de IoT, de novas tecnologias, aí dentro da agenda da NEFAC para o ano, e aí vai ter oportunidade de aprofundar mais em alguns temas, tá? Muito bom, Fabiano, parabéns. Algumas perguntas estão chegando. Pessoal, como o tempo é curto, o que não der para a gente apresentar aqui, os palestrantes vão ser convidados a responder por e-mail, tá bom? Fabiano, uma pergunta é a seguinte: e se não fosse internet das coisas e fosse a internet dos humanos, ou se os humanos fossem as coisas? Em outras palavras, o chip dentro do nosso corpo é uma realidade? Como é que você vê isso? Isso já é uma realidade, né? Se você der um Google, né, já tem empresas lá na Escandinávia, na Dinamarca também, que já estão tendo chips
aqui, nessa partezinha aqui da mão, que é uma pelezinha morta aqui, onde você substitui seu crachá, seu cartão de crédito. Você pode, isso já é uma realidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, saúde de novo, né? Ingestão de insulina, né? Pessoas diabéticas. Hoje em dia já há soluções de IoT onde você não precisa mais ficar tomando picada. Você, através de um monitoramento aqui, com uma conexão, você já tem a descarga ali que você precisa para que isso aconteça, né? Eu estou fazendo um projeto agora com uma empresa que trabalha com próteses, né? Próteses cirúrgicas, onde ainda não está dentro do corpo da pessoa, mas toda a gestão da prótese, desde que ela nasce, você manda para o cirurgião uma caixa com 200 itens. Só na hora da cirurgia ele decide daqueles 200 quais ele vai usar. E essa caixa volta, tem que ser esterilizada. E aí eu tenho que completar essa caixa só com os itens que ele usaram e para poder faturar para o hospital somente aqueles itens. Todo esse processo já está sendo gerenciado com IoT. Para você não ter erro nesse processo que tem muito dinheiro na mesa. Um item errado que você deixa de faturar ou faturar mais é muito dinheiro. Então, assim, com certeza, isso está sendo. Posso até comentar um outro exemplo, né? Tem um grande amigo, né, o Plínio Targa, que criou uma empresa chamada BrainCare aqui no Brasil. A BrainCare, ela é uma empresa que mede a pressão intracraniana através de IoT. Então, isso é totalmente revolucionário, né? Foi um ex-colega de trabalho aí, né? Ele foi eleito uma das empresas que vão impactar 1 bilhão de pessoas pelo Singularity University, foi incubado no Singularity University, já abriu a empresa nos Estados Unidos, aqui no Brasil já começou a vender, o Sírio Libanês já comprou, e isso está revolucionando, porque hoje, para medir a pressão intracraniana, você tem que fazer um furo na cabeça da pessoa, colocar um aparelho lá dentro, aí você sabe a pressão intracraniana, ou seja, é totalmente invasivo. Com a BrainCare, não. Com a IoT, alguns sensores que um professor lá de São Carlos entendeu que o crânio não é rígido, ele mexe, ele tem as fibras dele, ele consegue detectar essa movimentação das placas do crânio, você sabe a pressão intracraniana com precisão de 99,9% já provado. Ou seja, o IoT nas pessoas, melhorando a vida das pessoas, né? Ô Fabiano, temos na tela aqui atrás de você, aqui na frente, muito bacana a citação da empresa Magazine Luiza. Poderia dar algum exemplo de ser digital na área de varejo? Sem dúvida. Uma empresa que hoje é muito digital na área de varejo, posso falar da Amazon, exemplo óbvio, né? Mas eu vou falar da Macy's. Macy's é uma empresa tradicional de 100 anos, um grande dinossauro, né? Que conseguiu se reinventar, né? E quando a gente fala em ser digital no varejo, né? Acho que tem alguns pilares aí, né? Um deles é o Omnichannel. O que é o Omnichannel? Não sei se alguém já ouviu falar em Omnichannel. É uma fusão de canais onde para o cliente não importa por que canal ele está entrando, se é pela internet, se é pela loja física ou se é por algum outro canal, mas você conseguir entender a jornada desse cliente, independente de por onde ele vem. Então você consegue habilitar coisas, por exemplo, você buy online, pick up in store. Você entra aqui, a gente está conversando, tem a ideia de um produto, eu já compro aqui e falo que eu vou pegar na loja da minha casa quando eu voltar para São Paulo, que fica do lado. Então eu passo lá, pego, já está separado para mim. Para viabilizar isso, era impossível viabilizar sem IoT. Porque se a gente tem aquela diferença de estoque, lá no físico, como que você vai dizer para o seu cliente que naquela loja tem 3 unidades e você pode vender uma para ele, se aquilo pode estar errado, né? Então, esse foi o grande problema da Macy's, né? Ela começou a querer entrar com o e-commerce e praticar o omnichannel, essas vendas físico com digital, tudo misturado, e começou a ter muito problema, porque o cliente passava lá para retirar o produto e não era encontrado, não achava. Então, quando você digitalizou, ela tem 99% dos itens já com RFID, por exemplo, você conseguiu disponibilizar até o último item online. Então, aquele item de uma coleção antiga que ficava lá perdido e não vendia nunca, você jogava online para um público muito maior, você conseguia vender. E conseguia ter confiança de colocar aquele item na internet, porque ele vai estar lá no chão, né? Então, isso muda totalmente, né? Então, esse é um pilar. O outro pilar é a experiência, né? Acho que o cliente, cada vez mais, está sendo... O varejo físico, ele está se tornando muito... Não que ele vai acabar, eu discordo muito dessas previsões, o varejo físico vai acabar. Não, ele está se modificando, criando um lugar de experiência, e muitas vezes a compra da loja, ela já é feita online. Então, se você vai numa fast shop hoje, você tem toda a experiência, toda a consultoria, a hora que o vendedor vai fazer a compra, ele entra na internet e faz a compra como se você estivesse fazendo na sua casa. Só que proporcionou a experiência, né? Então, acho que são os pilares. Né? Fabiano, o projeto do Boticário é factível para qualquer setor? Acho que ainda não. Por exemplo, alimentos. Alimentos, eu acho que o custo tem que cair muito mais.
para eu taguear uma lata de ervilha, né? Você colocar, agregar 5, 10 centavos de um produto de R$100, de R$150, ou na The Beauty Box, que o preço médio de um item é 300 para cima, ainda a coisa se paga. Mas quando a gente vai para alimentos, é onde o varejo ainda não foi, né? Quando a gente fala em apparel, que é roupas, calçados, acessórios, isso já está... A adoção já está no máximo, né? Não tem empresa americana que não adotou, quem não adotou está em processo de projeto. Mas alimentos eu acho que ainda é uma grande barreira, principalmente por causa do custo e tal. Essas redes como a Sigfox funcionam só em centros urbanos ou em áreas rurais também? Elas funcionam onde tiver antena, né? Uma antena, ela cobre um raio de até 20 quilômetros, mais ou menos, dependendo do ambiente, né? São redes que estão se expandindo. Normalmente, áreas rurais, mais remotas, se constrói, dependendo do tamanho da área, uma rede específica para uma solução. Tem muito projeto na agroindústria em que está se construindo rede loura, onde você faz uma rede específica para aquele projeto, coloca as antenas no ambiente, na fazenda e tal, e aí aquilo cria uma rede para as máquinas, para sensores de campo, etc., se comunicar e a solução acontecer. Se você colocar uma rede Sigfox lá, vai funcionar. Acho que é uma questão de expansão da rede, eles estão expandindo rápido. Se tiver um projeto, você convence a colocar uma rede lá rapidamente, eles não vão se negar. A gente teve essa questão, um cliente nosso tinha uma localidade entre montanhas que não tinha sinal, em uma semana a Sigfox foi lá, colocou o equipamento e passou a ter rede no local. Então a expansão da rede hoje não é um problema. Dá para colocar do lado de um sítio em Atibaia? Com certeza, esse cliente que eu comentei é justamente em Atibaia. E uma última pergunta, daria para rastrear, por exemplo, um objeto que sai, digamos, de um apartamento em Salvador e termina num triplex no Guarujá? Acho que essa é um bom caso de uso para a gente entender, né? Mapear papel moeda, né? Mala de dinheiro. A mala de dinheiro, né? Com Fabiano, certeza. muito obrigado, uma salva de palmas. Obrigado. E eu queria convidar agora o Milton Toledo, presidente nacional da ANEFAC, para entregar uma lembrança ao Fabiano. Por favor, Milton.